E aí eu aproveito o gancho, Vossa Excelência, para pontuar a hipocrisia do governo Lula, né? Alguém que o tempo inteiro faz um discurso de que é contra práticas odiosas, contra discurso de ódio, que quer regulamentar a rede social para evitar o discurso de ódio nas redes sociais e, no entanto, está endossando um governo de terroristas que o tempo inteiro prega abertamente o fim do Estado de Israel. Olha, nosso objetivo, eles falam, nosso objetivo é acabar com o Estado de Israel. E como é que uma nação não pode ter o direito à autodefesa em circunstâncias como essa? E como você se colocou, guerra é guerra. E quem iniciou essa guerra não foi Israel. A gente não pode desconsiderar aquele início em que mais de 1.200 israelenses foram capturados, foram assassinados dentro do território de Israel, alguns adolescentes em uma festa, em que diversas células de terroristas foram em muitos pontos dentro do território de Israel para assassinar deliberadamente as pessoas pelo simples fato de elas serem judias ou serem israelenses, bebês decapitados, mulheres estupradas. Nós vimos aqui, em alguns momentos, com sofrimento no coração, a forma como algumas mulheres voltavam desse sequestro, desse cativeiro por parte de terroristas. Mal conseguiam andar de tanto que foram violentadas por essas pessoas, por esses terroristas. É inacreditável a falta de humanidade de um presidente como Lula, que ainda tem a cara de pau e a covardia, não é a coragem, a covardia de se colocar contra o legítimo direito de Israel de se defender. Se preocupasse realmente com direitos humanos, tinha condenado o gesto inicial que originou, que resultou em tudo que nós estamos vendo hoje. Portanto, aqui a minha solidariedade completa ao Estado de Israel e ao governo de Israel pelo que eles estão fazendo em favor do mundo. Porque eles estão impedindo ainda, no seu nascedouro, que uma nação dominada por terroristas tenham bombas nucleares capazes de destruir o mundo, inclusive nós aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo. Uma ogiva nuclear pode atingir e simplesmente dizimar todo mundo. É irracional. Não dá para entender como é que escolhe o lado errado com tanta convicção, que é o que o governo Lula está fazendo. O governo Lula é um desastre. E não é culpa do Bolsonaro ou da direita. É por causa da sua própria incompetência. O Lula parou no tempo, é retrógrado, é atrasado e usa a mentira, achando que o povo brasileiro é burro. As queimadas na Amazônia em 2024 foram as maiores em 40 anos. E, usando dinheiro público, Lula faz propaganda mentirosa. Olha o que o rei das fake news coloca aqui no prédio do Ministério do Meio Ambiente. Desmatamento da Amazônia caiu pela metade. Veja essa matéria do Jornal Nacional que eu volto na sequência. A área queimada na Amazônia e na Mata Atlântica no ano passado foi a maior em 4 décadas. O fogo destruiu cerca de 30 milhões de hectares em todos os biomas brasileiros no ano passado. 62% a mais que a média histórica, que era de cerca de 18 milhões de hectares, segundo o relatório do MAP Biomas. Essas são imagens de satélite num trecho de Pantanal às margens do Rio Paraguai.
As chamas consumiram mais de 2 milhões de hectares de vegetação próxima ao rio. Veja como a região se transformou de um ano para o outro. O MapBiomas faz a comparação com imagens de satélite registradas desde 1985. Em todo esse tempo, 2024 foi o pior ano em incêndios para a Mata Atlântica e a Amazônia. Os dois biomas tiveram os maiores índices da história em perda de vegetação pelo fogo. Na Floresta Atlântica, a perda foi de mais de 1 milhão de hectares, um aumento de 260% em relação à média histórica. A fórmula de usar a grande mídia para manipular a opinião pública chegou ao fim com as redes sociais. Por isso, Lula faz tanta força para censurar a internet, porque aqui a gente desmascara ele todos os dias com a verdade. Provérbios 12, 22. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Não dá mais para o governo Lula continuar olhando para o cidadão e enxergar um cifrão. Porque essa mentalidade de aumentar ou criar o imposto a cada 37 dias aqui nesse Brasil, senador Isalci, o povo de fato não aguenta mais. E também o povo não aguenta mais a incompetência e a sequência de mentiras que o atual ministro está fazendo, na verdade, produz. Querendo sempre que, por mais que nós saibamos que a culpa é dele, ele bota em quem ele quiser, ele parece que dorme e acorda pensando no governo Bolsonaro. E uma declaração dele recente dizendo que o IOF nesse governo Lula era menor do que o governo Bolsonaro. Mentira! O governo revogou o decreto do presidente Bolsonaro que previa progressivamente zerar o IOF até 2029. O presidente Bolsonaro, pela primeira vez na história desse país, faz uma transição de um governo para o outro, deixando superávit de 54 bilhões no orçamento, com as contas completamente ajustadas. E vem o ministro Fernando Tachad insistir em dizer que o governo Bolsonaro deixou as contas bagunçadas. Mentira! Tanto é mentira que a gente pode medir pela taxa de juros nesse país. A menor taxa de juros que o Banco Central implementou no século foi no governo do presidente Bolsonaro. 2% em agosto de 2020. E não à toa a taxa de juros agora chega a 15%. Senador Carlos Viana, não tem empreendedor que aguente, que suporte tomar algum financiamento hoje para investir em alguma atividade. E isso sim é que move a economia, é isso sim que gera os empregos. E o que esse governo faz com frequência é espantar esses investimentos. E ele cerca de todos os lados. Porque ele quer taxar quem quer gerar emprego, ele quer taxar quem quer investir em um novo empreendimento que vai trazer uma série de benefícios, como por exemplo, proporcionar que pessoas possam deixar de precisar do Bolsa Família. E ele cerca de todos os lados, porque ele também taxa, aumenta os impostos sobre quem também está investindo em bolsa de valores e agora cercando aqueles que eles chamam de super ricos como se eles fossem os grandes vilões da economia. São essas pessoas que geram os empregos. Ou qualquer país do mundo que pretendeu taxar grandes fortunas ou que pretendeu fazer como esse governo quer, de ampliar a tributação sobre as pessoas que geram emprego nesse país, a consequência é clara, óbvia, e a história veio para mostrar que eles tiram o seu dinheiro do Brasil. E é o que já está acontecendo. Olha o fluxo de pessoas que saem do Brasil agora para morar nos Estados Unidos, tiram o seu dinheiro aqui, mudam o seu domicílio fiscal para outros países, como o Uruguai, o Paraguai. Isso é uma vergonha para o nosso Brasil. Portanto, em boa hora, nesse projeto de decreto legislativo, para impedir mais essa insanidade, para botar um freio nesse governo, para riscar uma linha de giz no chão para falar daqui não passa mais, aqui nós não aceitamos mais, porque tem que cortar despesa, não tem como fazer mágica, não tem como tentar enganar a economia ou tentar enganar os brasileiros, dizendo que está fazendo uma coisa que é boa para o país, que está reduzindo impostos, que o governo Lula está fazendo a bondade de reduzir ou de aumentar a faixa de isenção de quem recebe imposto de até R$5.000, porque isso tem que sair de algum lugar. E não pode sair do aumento de arrecadação, tributando ainda mais o já tão sofrido povo brasileiro que não aguenta mais pagar impostos. Não dá mais para o governo Lula continuar olhando para o cidadão e enxergar um cifrão. Portanto, presidente, o voto é favorável ao projeto para impedir o aumento de IOF no Brasil.
O governo não terminou o terceiro ano e já é tratado como um pato manco. É um governo que tem possibilidade de tentar a reeleição e é tratado como se fosse uma peça fora do tabuleiro. Mas eu acho que eles estão identificando o Lula como uma figura do passado, um líder popular que não é mais capaz de manipular as massas. E a atuação da Janja também tem muito a ver com isso, porque a Janja barra os políticos, né? Querendo que o Lula tenha uma vida mais tranquila. E aí ele perde o trunfo dele, que é conversar, chamar para jantar no palácio, ou ficar conversando até tarde, jogando conversa fora, perdendo tempo, teoricamente, mas na prática está montando a sua base. E hoje ele não faz mais isso. Porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo. Governo Lula impõe sigilo de 100 anos a 1.339 pedidos. De visitas a Janja, a textos sobre Robinho. Nada era escondido. Lula eleva gastos ocultos e coloca sigilo de 100 anos em cartão corporativo. A gente não tinha sigilo. Fábio põe sigilo de 5 anos em gastos para trazer ex-primeira-dama do Peru ao Brasil. Porque no nosso governo nada era escondido. Em 2027, vamos descobrir tudo o que a esquerda escondeu embaixo do tapete. Digo que o ano de 2023, Mário, foi um ano que a gente arou a terra, jogou adubo, que a gente jogou semente, que a gente cobriu a semente, e agora esse ano de 2024 é o ano que a gente quer colher. Colocamos semente e esse ano de 2024 é o ano da gente começar a colher aquilo tudo que foi plantado em 2023. Nós já plantamos, agora 2025 é ano da colheita. Agora vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2027. Flávio Bolsonaro faz a seguinte avaliação: é o fim da farsa do golpe. E esse processo, fabricado para tentar incriminar Bolsonaro, tem que ser imediatamente anulado. No entendimento de Flávio Bolsonaro, vou seguir aqui, essa já é a segunda vez que vem a público o que ele descreve aqui como a verdadeira delação de Cid, que nunca houve tentativa de golpe ou 8 de janeiro, bem como ele foi coagido a mentir na Polícia Federal e em juízo. Então ele reforça aí essa ideia de que teria havido algum tipo de pressão para que Mauro Cid falasse o que falou no processo de delação premiada. Na conversa comigo aqui, Flávio Bolsonaro prossegue, então. Vamos ver o que vai prevalecer: o esforço aloprado de Alexandre de Moraes, ele dispara aí contra o ministro do Supremo, para condenar Bolsonaro e seus aliados, ou o Estado Democrático de Direito. Então vamos ver o que vai prevalecer nessas duas frentes. Aí eu levanto aí um questionamento a respeito do risco de queda dessa delação de Mauro Cid por conta desses novos elementos na visão dele. Ele diz o seguinte: é um vício gravíssimo
e insanável. E aí Flávio Bolsonaro aponta que, por muito menos, segundo ele, a Lava Jato foi anulada para recolocar Lula no jogo. Todas essas palavras do senador Flávio Bolsonaro, tá, gente? Tô lendo para vocês textualmente o que ele escreveu. E está na hora de o STF largar mão de Alexandre de Moraes, ainda Flávio Bolsonaro dizendo, recolocar o país no rumo democrático e permitir que a população decida se Bolsonaro deve ou não voltar à presidência do Brasil. Frases essas, então, ditas aqui por mensagem pelo senador Flávio Bolsonaro, diante desse novo quadro, essas novas informações que vêm à tona a respeito de Mauro Cid, se ele supostamente teria, então, trocado essas mensagens por meio de um perfil do Instagram. O Lula falou agora, eu não quero brigar com os Estados Unidos. Ô bebê! Fala comigo, bebê! Quer brigar com os Estados Unidos? Você não vai invadir Porto Rico, como o Maduro acabou de propor para você? Para tomar Porto Rico dos Estados Unidos? Até deu o nome do batalhão. Ô fanfarrão! Você não responde, não fala nada, ô fanfarrão? A nossa política externa, essa desgraça que tá aí. Uma vergonha. Não foi convidado para a porta do YouTube. Você não vai ser convidado, vai ser convidado só para velório de ditador. Como você foi do Fidel Castro lá atrás, mas ninguém. Quem quer conversar contigo? Só ditadores do mundo todo. Zelensky acabou de dar uma no meio dele. Zelensky acabou de dar uma no meio da moleira, né? Meu pai falava, pau na moleira. No meio da moleira tua. Você falou que ia resolver o problema da guerra tomando cerveja. Que vergonha falar isso aí. Eu detesto Lula, mas, pô, fico com vergonha, pô. Desce outra cerveja. Ele e o Putin tomando cerveja. Eu tive 3 horas conversando com o Putin. Algumas coisas eu posso falar, outras não. Mas é um cara diferente, pô. Não vou elogiá-lo nem criticá-lo. É o teu país. Eu fui lá atrás de fertilizantes pro nosso agro. Que se eu não fosse negociar, como a guerra estava na iminência de acontecer, não teríamos fertilizante aqui. O agro ia perder a sua produtividade. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Os preços aqui explodiam aqui no Brasil. O agro, que é o nosso orgulho, viu, Lula? Você fala que eles são fascistas, né? Você nem sabe o que é fascista, ou mente sobre o que é fascista. Mas sem o agro, complica a situação no Brasil. Você pode se abster de muita coisa, mas de encher a barriga, não. E fizemos a nossa parte. Deu 30 dias, chegaram quase 30 navios aqui de fertilizantes.